Então, nós paramos aí, né, no ensino nas sinagogas, e eu disse para vocês que a, para os filhos da elite, né? Em toda a sociedade nós temos aqueles que são mais abastados, aqueles que são menos, etc. Então, para os filhos da elite, há indícios muito claros de que eles eram entregues a amas, a guardiões, para que pudesse cuidar da sua educação, mas também havia o ensino nas sinagogas. E esse ensino nas sinagogas era para os jovens e eles aprendiam através da leitura e da exposição das escrituras, sempre sob a orientação de um mestre. Como eu disse para vocês semana passada, esse aprendizado se dava por meio de repetição e de memorização também. Tá? Deixa eu ver esse negócio aqui que está atrapalhando aqui. Eu queria tirar aquela barra com. Deixa eu botar aqui para cima. Pronto, acho que melhorou. Pronto, foi embora. Bem, é, as sinagogas. Aqui outro. As sinagogas, quem eram os responsáveis? Eram os escribas, os fariseus. Os escribas sempre tiveram um papel importante na educação, desde os tempos em que a Israel ainda não tinha sinagogas formalizadas, etc. Eles tinham um papel muito importante no ensino, porque os escribas eram os levitas, né, que se encarregavam de guardar os livros, de reproduzir os livros, de copiar esses livros, e eles também exerciam o papel de professores. Bem, isso falei semana passada, foi só para a gente retomar aqui. E aí, nós vamos falar um pouquinho, bem rapidamente, sobre a pedagogia de Jesus. Bem, todo mundo considera Jesus o maior mestre da história, né? Temos livros escritos, temos muita gente aí falando sobre Jesus, até gente que não é do nosso meio, né? Mas que fala sobre a pedagogia de Jesus, sobre o mestre Jesus, considerando a importância dos seus ensinos para as pessoas a quem ele ministrou, né? Então, nós temos aqui esse versículo de João 6:63, em que ele diz assim: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Esse versículo, irmãs, nos remete a essa frase que eu destaquei aqui em cima. Ele era a verdade que ensinava. Ele não ensinava sobre alguma coisa fora dele. Ele era a verdade. Ele ensinava a verdade. Ele era a verdade que ele mesmo ensinava. Isso colocava Jesus, o Mestre Jesus, em um outro lugar, em um lugar diferenciado, diferente dos escribas, diferente dos fariseus, diferente de tudo que se conhecia em termos de ensino até aquele momento. Né? É, e isso é tão interessante quando a gente vai lendo o livro de João, né? E a gente vai vendo ali aquela revelação quando ele diz: eu sou o pão, eu sou a água da vida, eu sou. E o eu sou encarnado, ele vai se revelando através do seu próprio ensino. Então, quando a Bíblia diz que na plenitude dos tempos, né, Jesus veio, Jesus era Deus. Ainda ontem eu ensinava isso para os adolescentes da minha classe e eu fiquei, Senhor, tem misericórdia de mim, me ensina a ensiná-lo sobre o verbo. Como é que um menino adolescente vai aprender o verbo, né? O que é o verbo, o logos de Deus, né? E é interessante a gente observar que ele ia se revelando. O eu sou, que se revelou a Moisés, agora estava encarnado, porque ele era Deus,
e ele estava se revelando através dos seus ensinos. E o livro de João é um livro extraordinário para que a gente compreenda isso, né? Bem, mas Jesus, ele preocupou-se não apenas com o conteúdo do seu ensino. Ele se preocupou com o conteúdo e nós vamos observando em todas as suas preleções, em todas as suas conversas, em tudo que ele fazia, qual era o conteúdo do seu ensino, mas ele também se preocupou com a metodologia. Qual seria a metodologia mais apropriada para que o povo pudesse compreender aquilo que ele ensinava? Porque ele falava de coisas muito profundas. E às vezes ele dizia, às vezes ele usava parábolas e que alguns não entendiam, mas o objetivo era esse mesmo, que eles nem entendessem. Algumas parábolas Jesus traduzia, outras parábolas ele não explicava. E em tudo isso havia um objetivo, havia um propósito, tá? Então, é importante que a gente atente para essas questões quando nós estamos discutindo sobre o ensino na igreja. Observar Jesus, observar a forma como ele ensinava e o conteúdo do seu ensino, tá? Então, olha, Jesus, ele ensinou muito com o seu exemplo de humanidade. E isso é algo que a gente precisa aprender com Jesus. O professor não é aquele cidadão maior, melhor, mais bonito. Nem que vocês disseram hoje que eu estou bonita, né? Mas o professor que aprende com Jesus, ele se mistura com seus alunos. Jesus se misturava com as pessoas. E essa mistura não era só em termos físicos, ele se envolvia com as pessoas. Né? Ele tinha empatia. Ele tinha empatia. Ele se importava com aqueles que o seguiam, com aqueles que estavam assentados nas esquinas, com aquele que gritava de longe: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então ele se importava com as pessoas. Ele atentava para as necessidades delas. E como Jesus foi mestre nessa questão. Ele não estava preocupado apenas em trazer o conteúdo da sua mensagem. Ele também estava preocupado em atender às necessidades daquelas pessoas com as quais ele falava. Né? E com isso, ele conseguia a confiança daquelas pessoas. O seu ensino fazia efeito por conta disso. Gente, quando nós temos nas nossas salas de aula, né, nas nossas igrejas, um professor meio indiferente com seus alunos, a gente não tem resultado. Vocês já observaram isso, né? Mas quando o professor ele é envolvido com a sua turma, quando o professor ele dialoga, ele sente com o outro, ele está com o outro, a gente vai vendo assim mudanças muito interessantes, sobretudo em relação à confiança. Os seus alunos começam a te procurar para contar coisas, para pedir conselhos, para falar de uma experiência, para solicitar você para outras coisas, tá? Então, isso a gente aprende com Jesus. A humanidade de Jesus nos ensina essas questões todas aqui. Amém? Vamos lá. Mas eu disse que Jesus, ele se preocupava com o conteúdo da sua mensagem, mas também se preocupava com a metodologia. E aqui eu quero destacar duas metodologias usadas por Jesus, que são muito interessantes. Primeiro, as parábolas. Jesus usava muito as parábolas. O que é uma parábola? Uma parábola é uma narrativa. É uma pequena narrativa. Às vezes ele contava uma parábola que a Bíblia coloca lá em 2 versículos.
Às vezes ele contava uma parábola que tem 20 versículos, né? Mas são pequenas narrativas que usa alegorias. O que é uma alegoria? Alegoria é uma figura. É uma figura que representa alguma coisa, tá? Então, essas pequenas narrativas, Jesus usava figuras, representações, alegorias, para transmitir uma lição moral ou espiritual, tá? Então, isso são parábolas. As parábolas eram muito utilizadas pelas pessoas daquela época, né? A literatura oriental, ela tem muitas parábolas. E Jesus fez uso delas porque já era uma coisa também que era próprio daquele tempo, daquelas pessoas. Mas o interessante é que elas sempre trazem lições e ensinamentos sobre a vida. E no caso de Jesus, ele trazia ensinamentos sobre o reino de Deus, sobre estar com Deus, sobre seguir a Jesus, sobre uma série de questões que a gente poderia levantar aqui, né? Mas não é o caso agora. Uma outra metodologia que Jesus usou muito foi a maiêutica. Alguém já ouviu falar em maiêutica? Está aí no caderno de vocês também, no e-book de vocês, na página 16. A maiêutica é uma metodologia filosófica que era muito usada por um cidadão chamado Sócrates, que era um filósofo grego. E em que ela consiste? Ela utiliza o diálogo como forma de provocar a reflexão e o autoconhecimento. Então, à medida que a conversa vai se realizando, né, o diálogo vai se realizando, vai se fazendo questionamentos de forma estratégica para que se promova a reflexão, para que se desconstrua determinadas crenças errôneas, e Jesus fez muito isso através de perguntas, né? Através de questionamentos, ele ia contribuindo para que concepções errôneas fossem desconstruídas e que novos conhecimentos, novos entendimentos fossem construídos, conhecimentos mais claros, a partir daquele diálogo que ele fazia, tá? E dificilmente aparecia uma resposta pronta de Jesus. Um dia um chegou assim e perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele: Por que me chamas bom? Só existe um bom que é Deus. Tá? Então, ele sempre trazia uma resposta que fazia o outro pensar sobre aquilo que dizia, sobre aquilo que fazia e assim por diante. Se a gente pegasse aqui o diálogo de Nicodemos, por exemplo, quem é que se lembra aí do diálogo de Jesus com Nicodemos? Nascer da árvore do Espírito, aquele que não nasceu. Isso. Eu queria fazer um negocinho bem rapidinho aqui, ó. Eu queria que uma de vocês representasse Nicodemos e outra representasse Jesus e fizesse esse diálogo com aquilo que tem na cabeça mesmo, tá? Não precisa pegar o texto, não. Quem topa fazer isso? Só pra gente ver como era que esse diálogo, essa maiêutica aqui funcionava, tá? Quem topa fazer isso aí? Já tem que ser rápido. Quem topa? Opa, o microfone abriu aí. A forma como o senhor me direcionou vai ser mais assim. Então, vai estar. Vão ir pelo corredor, Delci. Tá, o microfone está aberto, mas já é um outro tema aí, né? E parece que eu tirei o slide do lugar. Pronto. Ninguém se propõe? Como foi que Nicodemos chegou lá em Jesus?
Aí, Que farei para obter a vida eterna? ótimo, perfeito. O que que Jesus responde? Bora, outra pessoa aí. É necessário nascer de novo. Ele que Isso, não nasceu da água e do Espírito, não pode ver o reino de Deus. Aí o que que Nicodemos responde? Vamos Como lá. eu sendo velho, posso vai. adulto, pode entrar no ventre da mãe e nascer de novo. Mas como? Um cidadão velho feito eu vai entrar no ventre da mãe e vai nascer outra vez? Isso não faz sentido. E o que que Jesus diz a ele? É necessário nascer da água e do Espírito. É necessário nascer da água e do Espírito. Resolveu o problema de Nicodemos? Não. Deu nó na cabeça de Nicodemos. Mas de que ele está falando? Que é isso? Que diálogo é esse? Tá? Aí, irmãs, vocês vão observando a forma como Jesus conduzia os seus ensinos. Tá? Então, ele nunca chegou com resposta pronta para ninguém. Então, ele fazia a pessoa pensar. E aqui está um princípio fundamental para todos nós que somos mestres, que ensinamos, seja na escola bíblica, seja num culto doutrinário, seja nos pequenos grupos, seja em células, seja onde for, tá? Não importa o formato. O que importa aqui é o princípio, tá? Então, fazer a pessoa pensar para que ela possa observar o que ela precisa mudar, onde é que ela está e para onde que ela necessita ir. Muitas vezes, quando nós damos as respostas prontas, as pessoas até memorizam, até repetem, mas aquilo não faz efeito na vida delas. Tá? E é preciso, então, viver uma experiência, um ensino que promova experiência. Já já, mais adiante, eu vou voltar a falar aqui sobre experiência e a gente aprofunda um pouquinho mais sobre o que é experiência. Até porque eu conversei esses dias com um jovenzinho e ele falava sobre isso, né? Que ele não entendia esse negócio de experiência com Deus, tá? Então já já a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Então, oi, pode falar. Interessante ouvir falar sobre isso, porque a gente vive num tempo de muita superficialidade. Exatamente. Aprende-se muito pouco e as pessoas vivem muito superficialmente. Aí não se entende o que é experiência. Exatamente. Né? Exatamente. E aí a gente. Oi, pode falar. Hoje é tudo pesquisado de forma muito fácil sim, e rápida, né? Com Isso. respostas prontas, o que impede, às vezes, as pessoas de pensarem. A gente vai ver nossos adolescentes hoje, eles não têm mais aquela esperteza de parar e pensar e assim, resolver um problema, uma situação. Não. Estão tão acostumados com a coisa pronta que aí surge essa pergunta, o que é a experiência, né? Como é que vive Exatamente. Exatamente, tá? E aí vocês tocam em uma questão muito interessante, que talvez a gente fale um pouquinho mais adiante, se houver tempo, é que o nosso ensino, muitas vezes, ele se baseia em passar informações. E a pessoa repete a informação, mas a aprendizagem, de fato, não se deu. Por quê? Porque a aprendizagem requer a experiência. Tá? E aí a gente vai precisar discutir já já, quando a gente falar sobre ensino-aprendizagem, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. E aqui é só para que a gente perceba esse princípio dos ensinos de Jesus, tá? Observe que as parábolas não era um ensino direto. Quando ele queria ensinar diretamente, quando ele percebia que havia essa necessidade, ele fazia mais ou menos entre aspas, a tradução da parábola. Como ele fez com a parábola da semente.
que caiu em boa terra, que caiu à beira do caminho, e etc. Depois ele foi explicar o que aquilo significava. Tá? E aí fica muito claro para a gente. Mas há outras parábolas em que ele não fez isso. Tá? E essa outra metodologia que eu acabei de falar para vocês aqui, que utiliza o diálogo como ferramenta para provocar a reflexão, ela é muito importante, muito interessante. Mas aí o professor precisa se preparar para fazer isso. Tá? Porque senão ele pode cair também na superficialidade de algumas perguntas que requerem uma resposta pronta, ou que o menino vai ali no Google, dá um Google lá e responde e acabou. E aí a experiência também não acontece, tá? Mas aqueles que conversavam com Jesus, aqueles que dialogavam com Jesus, não saíam de perto dele do mesmo jeito, de maneira nenhuma. Olha aquele jovem rico quando chegou. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus vai conversando com ele, conhece os mandamentos? Sim, sei todos, desde pequeno que eu sei isso tudo. Então vai, vende tudo que tens e terás um tesouro no céu. O cara pirou, foi embora, não quis mais saber daquele negócio. Tá? Eu acho que ele passou o resto da vida pensando sobre aquela frase de Jesus. Nicodemos da mesma forma. Isso só para a gente citar dois exemplos aqui rapidamente. Mas se nós formos ver a mulher que tocou na veste de Jesus, aquele diálogo é de uma profundidade extraordinária. Né? Então, quando nós ensinarmos isso, que nós vamos precisar ensinar as narrativas, né? Nós vamos precisar estabelecer esse tipo de diálogo com os nossos alunos. Nós precisamos, então, contribuir para que essas experiências ocorram. Tá? Bem, vamos lá. Uma outra coisa aqui que Jesus fazia uso na sua metodologia. Jesus sempre se apropriou do conhecimento prévio do povo. O que é o conhecimento prévio? O conhecimento prévio é o conhecimento que eles já tinham, tá? O meu conhecimento prévio é aquilo que eu já sei. Então, aquilo que o povo já sabia, Jesus utilizava para que ele pudesse ensinar. Então, esse conhecimento prévio era tanto em relação aos conceitos que eles possuíam, mas também eram em relação aos elementos cotidianos que Jesus utilizava para tratar questões complexas do reino de Deus. Tá? Então, olha, o reino dos céus é semelhante à mulher que perdeu a dracma. A dracma era comum ali, naquele cotidiano deles. Tá? O reino dos céus é semelhante, e aí ele ia falando. Tá? Então, Jesus sempre utilizava de elementos cotidianos, da realidade do povo, dos conceitos que o povo tinha, até para desconstruir esses conceitos muitas vezes. Jesus se utilizava, então, desses conhecimentos prévios. E aqui está um outro princípio que nós precisamos utilizar. Às vezes, nós chegamos para dar aula para os nossos alunos, nós não sabemos quem eles são, que conhecimento já tem sobre o mundo, sobre a Bíblia, a gente chega lá e dá a nossa aula, e lá adiante a gente vai descobrir que eles não tinham como aprender porque eles não tinham, por exemplo, conhecimento das narrativas bíblicas, ou porque eles não sabiam nem o que era o Antigo Testamento e o Novo Testamento, e assim por diante, tá? Então, o conhecimento prévio é algo importante para que o professor identifique nos seus alunos. E como que nós vamos descobrir isso? Na relação com eles. Tá? Então eu vou chegar com um conteúdo novo, eu vou começar a fazer uma série de perguntas para saber se eles têm lastro para entender aquilo que nós vamos ensinar naquele dia, naquele momento. Tá? À medida que nós vamos caminhando com os nossos alunos, aí a gente já vai dando conta, né, de muita coisa que eles sabem, e isso vai facilitando o nosso trabalho também. Bem, o ensino nos primeiros séculos. Vamos passar aqui
Passamos aqui de Jesus rapidamente, né? Porque o nosso tempo é muito curto, não dá para a gente se deter muito tempo, mas vocês podem ler. Tem o livro A Pedagogia de Jesus, que é muito interessante, que vocês podem ler. E tem também artigos mais atuais, muito interessantes, sobretudo na Universidade Mackenzie. Lá nós temos estudiosos, teólogos, que escrevem muito bem sobre essas questões e sobre outras questões também. Bem, nos primeiros séculos, a educação se tornou essencial para o cristianismo, tá? Foi por meio da educação, do ensino, que foi possível a expansão do cristianismo nos primeiros séculos. E aí nós vamos observar que desde o surgimento, então, do cristianismo, a educação vai se tornar a sua marca, tá? A sua marca. É inconcebível, irmãs, que hoje a gente encontre pessoas que não valorizem a educação. A gente precisa valorizar a educação. A gente precisa valorizar o conhecimento, né? Então, desde os primeiros séculos, nós vamos observar a educação como marca do cristianismo. Jesus foi um grande mestre, o maior de todos os mestres. Ordenou aos seus discípulos também que fizessem a mesma coisa. Esse versículo que está aí na tela de Mateus 28, ele diz: Ide, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Ninguém vai guardar se não aprender. Só é possível aprender por meio do ensino. São muito poucos os autodidatas que nós temos. Você conta assim nos dedos. O ensino, ele precisa ser realizado para promover a aprendizagem. No Novo Testamento, nós vamos encontrar os apóstolos também valorizando muito o ensino. Eu queria que vocês lessem para a gente essas referências que estão aí. Eu não trouxe aqui no slide, eu queria que vocês lessem todas elas para que a gente pudesse avançar aqui na nossa discussão. Romanos 12, 7, 1 Timóteo 3, 2, 2 Timóteo 2, 2 e 2 Timóteo 2, 24. Nos escritos paulinos aí. Quem lê Romanos 12, 7, por favor? Eu leio. Romanos 12, 7. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Ok. Se é ensinar, que faça com zelo, que haja dedicação ao ensino. A gente não pode ensinar a palavra do Senhor de qualquer maneira. Viu? 1 Timóteo 3, 2. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Pronto, é isso que a gente quer. Dentre as qualidades do bispo está a aptidão para ensinar. Ok? 2 Timóteo 2, 2. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos, para também ensinarem a outros. Idoneidade para instruir. Tá? Aquilo que você recebeu de mim. Ensina a homens fiéis, idôneos, para que também possam fazer o mesmo. Para que possam ensinar. 2 Timóteo 2, 24. Aí tem outros textos, foi só esses 4 aqui, só para a gente ter uma noçãozinha. O servo do Senhor não deve viver brigando, mas ser amável com todos, apto a ensinar e paciente. Isso, apto para ensinar.
Então, gente, nós vimos aqui, ó, dedicação, aptidão, se repetindo em 2 textos de Timóteo, idoneidade para o ensino. Então, o Novo Testamento não apenas valorizava o ensino, mas traz para nós também algumas características que devem fazer parte da vida do mestre, tá? A dedicação, a aptidão, a idoneidade, o compromisso com o reino, o compromisso com o ensino, o compromisso com seus alunos, tá? Porque tudo isso Jesus nos ensinou também, tá? Então, aí na apostila, eu não coloquei aqui no slide, mas aí na apostila, na página 17, tem algo para refletir. E eu gostaria de ler com vocês isso que eu coloquei para que nós possamos refletir. Página 17 do e-book. Diz assim: hoje, os lares já não se dedicam ao ensino da palavra como dantes, com os pais deixando de assumir a tarefa de educar seus filhos dentro dos princípios da lei de Deus. O espaço destinado ao culto doméstico tem sido ocupado pela tecnologia e outras demandas desse tempo. Sendo assim, como garantir que as novas gerações aprendam sobre Deus? É algo que eu gostaria que a gente refletisse, tá? Que a gente levasse, né, para as nossas igrejas, quando vocês estiverem falando sobre a importância do ensino na igreja, que a gente vai falar já já sobre isso, tá? Para que as igrejas se despertem. Tem muitas igrejas deixando de fazer a escola bíblica dominical, mas está colocando o que no lugar? É isso que a gente precisa pensar. Em alguns lugares, não é possível ter a escola bíblica dominical, mas é possível ter outras formas de ensino. O que não se pode é deixar de ensinar. O que não se pode é de termos um espaço formal de educação cristã vinculada à igreja, tá? Porque as famílias já não estão fazendo isso. Se a igreja deixar de fazer, como é que vai ficar os nossos filhos, os nossos jovens, os adolescentes que estão chegando? Como será a nossa igreja daqui a pouco? Tá? Então, algo que a gente precisa refletir. E nesse contexto, aí eu queria falar rapidamente também. Não peguei ainda nada, viu? Oi? Falar também sobre a escola bíblica dominical, tá? E aí eu não vou mais chamar de escola bíblica dominical, porque pode ser escola bíblica sabatina, pode ser escola bíblica segundal, pode ser escola bíblica sextal, o que vocês quiserem, tá bom? Contanto que a gente tenha esse espaço de ensino. Portanto, vamos chamar de escola bíblica, vamos chamar de escola cristã, educação cristã, seja lá o nome que a gente queira dar. Mas nós precisamos nos dedicar ao ensino. Gente, como foi que a escola bíblica surgiu? A escola bíblica surge lá na Inglaterra, século XVIII, a gente vai passar bem rapidamente por aqui, e ela surge a partir do trabalho de um jornalista chamado Robert Hikes. Ele começa a observar que as crianças trabalhavam nas fábricas a semana toda, e aos domingos elas estavam livres, soltas pelas ruas. Então ele começa a levar essas crianças pobres para a sua casa e ele começa a ensinar a essas crianças a ler com textos bíblicos. Então, observem que a escola bíblica ela vai surgir em um contexto de desigualdade social, em um contexto de analfabetismo. O que Robert queria? Ele queria ensinar aquelas crianças a ler. Mas ele usava os textos bíblicos para ensinar aquelas crianças. Então, a partir do processo de alfabetização, os meninos também iam aprendendo
aprendendo não apenas a ler, mas também aprendendo lições morais, de convivência e tantas, a questão de disciplinar também que ele ensinava, e foi assim que a escola bíblica surgiu. Portanto, os primeiros objetivos da escola dominical, que aí era escola dominical porque acontecia aos domingos, era transmitir esse conhecimento religioso e um comportamento adequado para as crianças e jovens de classe baixa na Inglaterra, tá? Um segundo objetivo, como eu falei, era fornecer as bases para uma vida moral. Então, noções de certo, de errado, de bem, de mal e assim por diante. E nós, o que pensamos ser a escola bíblica em nossos dias? Alguém se lembra aí dessa logo? Eu me lembrei do nosso último encontro lá em Amargosa, em que a nossa irmã Samora, né, eu chamo ela de Samora, falou sobre esse projeto Crescer na Casa de Deus. E que a gente não pode esquecer, né? A gente precisa, de fato, atentar para essa questão do ensino nas nossas igrejas. A escola bíblica, irmãs, ela apresenta muitos desafios nos nossos dias, tá? São muitos os desafios. Mas eu acredito que o principal compromisso da escola bíblica deve ser o mesmo que orientou o ministério de Jesus, tá? Deve ser o mesmo que orientou. Em Mateus 4:23, eu vou pedir para alguém ler rapidamente para a gente aí. Mateus 4:23. Ele até está aí na apostila, na página 18. Quem lê para a gente? E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Esse versículo, ele é o versículo que começa a descrever o início do ministério de Jesus. E aí, o autor diz assim: percorria Jesus toda a Galileia, fazendo o quê? Primeiro, cadê vocês? Ensinando. Primeiro ensinando. Depois, Pregando, pregando. E depois, curando enfermidade entre o povo, ou seja, cuidando das pessoas. Tá? Cuidando das pessoas. E aí a gente vai observar que essa tríplice missão de Jesus, ensinar, pregar e cuidar, deve ser o principal compromisso da escola bíblica dos nossos dias. Porque foi exatamente esse tripé que orientou o ministério de Jesus. Tá? Então, o que a escola dominical vai fazer? A escola dominical precisa atentar para esses 3 elementos que compuseram o ministério de Jesus. Ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho, curando toda sorte de doenças e enfermidade entre o povo, tá? Então, esse ministério de Jesus, quando a gente pensa na pregação, ele estava pregando o reino de Deus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Essa era a pregação de Jesus. Aliás, foi a mesma pregação de João Batista, né? Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Então, Jesus pregava, e à medida que ele pregava, ele falava sobre os valores do reino de Deus. Quando nós pegamos o ensino, nós vamos observar que ele está voltado para a doutrina, para a educação, para a construção do pensamento, de um pensamento que seja um pensamento voltado para as coisas celestiais, para aquilo que era importante para o nosso reencontro com Deus. Isso Jesus nos ensinou. E o terceiro elemento, o serviço. O terceiro elemento desse tripé. Então, Jesus tratava
dos problemas das pessoas. Jesus cuidava das pessoas, Jesus se importava com elas, Jesus curava, Jesus ressuscitava, Jesus dava comida. Aliás, Jesus era chegado numa comida, viu? Por isso que eu gosto dele, eu também gosto de comer, né? Onde Jesus estava, ele dizia: olha, dá comida a esse povo. Os discípulos ficavam perturbados. Senhor, como é que vamos dar comida a esse povo? Né? E Jesus multiplicava o pão e todos eram alimentados. Então, o alimento não era apenas espiritual, o alimento também precisava ser físico, porque com fome ninguém aprende nada. E esse é um princípio que a gente precisa levar também para as nossas classes. Pastor Walter chegou aqui e ouviu esse pedacinho. Diga aí, meu bem. Os banquetes. Por que ele gostava de ir para a casa de Marta e Maria? E Maria, porque lá era tinha comida boa. Vocês estão ouvindo aí, pastor Walter, falar? Jesus gostava de comer e ele gostava de ir para Betânia, porque em Betânia tinha comida boa, né? Tinha aconchego, tinha amizade, né? Tinha tudo isso, mas tinha comida boa, porque Marta era boa de cozinha, viu? A gente precisa ter cuidado quando falar de Marta, tá? Mas isso é outro Tipo de assunto. crente, todo crente gosta disso. Eu também acho, né, Suzy? Ai, ai. Aliás, só um parênteses para a gente rir um pouquinho, né? Aqui em Barreiras rola uma conversa, não é oficial, mas rola uma conversa que quando o pessoal vai contratar buffet para os casamentos, pergunta logo: é de crente? Porque diz que crente não bebe, não, mas come que é uma beleza. Aí tem que dobrar o cardápio, viu? Ai, ai. Cobrar Vamos mais lá, caro gente. também, né? E cobrar Oi? mais caro também. E Cobra mais mais caro caro também, com também. certeza. Exatamente. A intenção é essa. Bem, gente. Então, olha, a igreja precisa atuar nessas três dimensões também. A igreja precisa ensinar as verdades bíblicas, né? É isso que está aí em João 8:32. A gente não vai ler por conta do tempo, já vai dar 8:30, socorro, Jesus, né? João 8:32 diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É preciso ensinar as verdades bíblicas. Irmãs, o conhecimento é libertador. Aliás, esse texto eu uso muito nas minhas palestras, quando eu falo em semana pedagógica para os professores, quando eu estou na sala de aula, eu sempre falo isso. Porque o conhecimento, ele é libertador, tá? E Deus nos chama para a liberdade em Cristo. Então, quanto mais ensinarmos essas verdades, quanto mais os nossos alunos aprenderem sobre Deus, mais eles serão livres em Deus, mais eles terão condições de estar com Deus, de partilhar da vida de Deus, tá? A segunda dimensão, que é a pregação do Evangelho, que está aí em Mateus 4:17. Quando ele diz: arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus, né? Nós temos aí a questão da evangelização presente. Então, a escola bíblica, ela também precisa assumir uma dimensão de evangelização. À medida que nós conhecemos o reino, nós podemos pregar sobre o reino, para que as pessoas se convertam, para que as pessoas mudem a sua forma de pensar. Era isso que Jesus fazia com as pessoas. E a terceira dimensão, os serviços cristãos aos necessitados, que é a questão do cuidado. As pessoas, as famílias, aos enfermos, aos presos, a todo mundo que necessitar do nosso cuidado. A EBD deve ser esse espaço, né, onde as pessoas possam ser treinadas para exercitar o seu trabalho nessa tripla dimensão do conhecimento, da evangelização e do cuidado, ensinando as verdades de Deus. Gente, quem faz muito isso em relação à evangelização é a APEC. A APEC é a Aliança para a Evangelização das Crianças. Observem que
todo o material didático da APEC leva para a pregação do evangelho para as crianças. E eles chegam até a fazer apelo para as crianças. Então, isso é muito interessante. Então, a gente pensa, às vezes, que a evangelização, a pregação do evangelho é apenas para o evangelista, é apenas para o culto noturno. Não! A pregação do evangelho, ela é inerente ao ensino das verdades bíblicas. Está tudo junto ali. Não tem como separar muito as coisas. Tá? A gente separa aqui por uma questão didática, mas à medida em que nós vamos nos aprofundando no conhecimento de Deus, nós vamos entendendo o reino vai se revelando para nós. Portanto, essa pregação, ela vai alcançando muita gente, tá? Vamos lá. E isso tudo não pode ser feito. Oi? Alguém queria falar? Você falou aí do material da APEC, né? Sim. E realmente, material muito bom. Eu estou trabalhando aqui com os adolescentes com o material da APEC, que é os investigadores da Bíblia, e é um material evangelístico muito bom mesmo. Inclusive, essa logo que você mostrou, que a gente usa na igreja aqui. É a logo daquele nosso projeto, né? Crescer na casa de Deus. Tudo que a gente faz no Ministério Infantil, a gente coloca essa logo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, eu queria aproveitar e falar rapidamente aqui em relação a essa terceira dimensão, que é a dimensão do cuidado. Muitos dos nossos alunos, eles precisam dos nossos cuidados, viu? Nós temos alunos que aprendem rapidamente. Você está falando, ele já pegou, tá? Mas nós temos alunos que a gente precisa repetir, a gente precisa ver outra forma de ensinar para que ele consiga aprender. Nós temos alunos que são deficientes, nós temos alunos que sofrem de determinados males, né? Que às vezes não possuem determinadas condições para aprender e que vão carecer de uma atenção maior nossa. E aí a gente precisa saber como cuidar desses pequeninos, como cuidar desses nossos alunos, por quem Jesus morreu e que também precisa aprender do Senhor, né? Vamos lá. Agora, o Ministério de Ensino na igreja, ele precisa ser valorizado, tá? E para que essa valorização ocorra, irmãs, são necessários aqui 4 coisas que eu separei. Pode ter mais, a depender de cada realidade. Mas aqui a gente trouxe, assim, algumas coisas mais gerais, tá? Então, primeiro, é preciso ter clareza dos objetivos da escola bíblica. Então, quando a gente fala sobre objetivos, nós vamos pensar em para quê? Então, para que a escola bíblica? Para que o ensino na igreja? Então, é preciso ter objetivos claros para a escola bíblica, tá? Segunda coisa, é preciso cuidar da escolha e do preparo de professores que compreendam sua missão. Eu sou do tempo que os professores eram eleitos naquela assembleia de final de ano que tomava posse no dia 31 para assumir os cargos no ano seguinte, tá? Eu vivi muito isso durante um bom tempo da minha vida. Depois que eu fiz o curso de pedagogia e que eu comecei a atuar mais no ensino, eu comecei a pensar que não pode ser cargo, não pode ser um cargo eletivo na igreja. Porque é uma missão, é um ministério. Então, a escolha e o preparo dos professores passa necessariamente pela compreensão da missão que Deus deu para ele. Então, se ele não tem esse trabalho como missão, como algo que Deus entregou na mão dele, como seu ministério, ele não vai realizar bem. Aquilo que a gente falou de comprometimento e tudo mais, vai ficar um tanto comprometido, tá? Então, não pode ser
um cargo, simplesmente. Aquelas igrejas que fazem isso, ok, quando eu falei isso, não foi no sentido de, tem que acabar, não é nesse sentido. O sentido que eu estou querendo dizer é que é preciso que a pessoa escolhida, ela saiba que esse é o seu ministério, e ela faça o trabalho como ministério. Amém? Terceira coisa, compreender quem são os alunos, quais são suas necessidades. Compreender quem são os alunos passa necessariamente por saber em que fase da vida eles estão, o que lhes chama mais atenção, o que interessa a essa turminha, como é que eles aprendem melhor. Então, são questões que a gente precisa se fazer quando a gente assume uma turma. Seja turma de criança, de adolescente, jovens, adultos, não importa. Nós precisamos compreender quem são os nossos alunos, quais são as suas necessidades. Tá? E, por último, escolher materiais adequados. E quando a gente fala em materiais adequados, não é apenas o material colorido, não é apenas aquele material de um visual maravilhoso, mas é também um material que tenha uma linha teológica adequada, uma linha teológica comprometida com a própria Bíblia, tá? Que possua uma linguagem apropriada para a faixa etária, que será objeto de trabalho, tá? Então, são questões muito importantes a respeito dos materiais. Eu às vezes observo que tem determinadas igrejas que não se preocupam com a questão dos materiais, e aí eu quero incluir outra coisa que eu nem coloquei aqui, olha, que é o espaço físico. Às vezes, a classe de crianças é num espaço tão feio, é um cubículo quente, horrível, parede suja, feia. Irmãs, não aceitem isso em nome de Jesus, tá? Quando a gente vai procurar uma escola para matricular o nosso filho, a gente quer uma escola que tenha salas arejadas, amplas, não precisa ser cheia de fricote, mas também tem que ser um local aprazível. É esse sentido que a gente também precisa levar para a nossa igreja. Então, a sala tem que ser uma sala bonita. Eu não estou dizendo aqui de sala sofisticada, eu estou falando de um espaço bom, agradável, que a criança queira estar, que a criança queira ir, que ela tenha materiais adequados para a idade dela, que o material seja acessível, tá? E que a gente tenha minimamente esses professores preparados, esse atendimento dessas necessidades. Bem, vamos lá, vamos correr aqui um pouquinho. E aí, os desafios da escola bíblica que nós temos hoje, né? Ou que temos para os nossos dias. Nós temos muitos desafios para as nossas escolas bíblicas. O primeiro deles, que vocês inclusive já levantaram aqui, é a falta de conhecimento. Conhecimento de Deus, conhecimento da história, conhecimento do cristianismo, conhecimento de como a igreja ela veio ela veio caminhando ao longo desses séculos. Irmãs, isso é de uma importância extraordinária. Tá? Então, a falta de conhecimento é um fator que compromete o ensino na igreja. Eu não sei se eu já falei isso para vocês, mas um dia eu peguei uma professora em uma determinada igreja, que eu caminho muito, né? E a professora estava ensinando para as crianças de 4 anos que Davi foi vendido pelos seus irmãos para o Egito e colocaram Davi no buraco, e aí Davi foi vendido para o Egito. Eu falei, Jesus, socorro. Imaginem um negócio desse, tá? E assim, irmãs, eu não estou criando, não. Isso aqui foi uma coisa que eu vi. Cada vez que eu conto essa história, a minha mente vai para aquele local, aquele ambiente onde se deu isso. E que eu fiquei na porta da sala, com o olho arregalado, assim.
querendo falar, mas eu dizia, eu não posso interromper a aula dela, como é que eu vou dizer que está tudo errado na frente das crianças? Eu não podia fazer aquilo. Aí depois eu chamei uma pessoa que era de liderança da igreja, comentei a história, falei, olha, orienta, vê como é que você pode fazer aí para essas coisas não acontecerem, porque o ensino errado, eu não sei o que é pior, se é a falta de um ensino ou o ensino errado, né? Então é preciso que haja conhecimento. E as pessoas hoje não estão querendo se aprofundar no conhecimento, vocês já disseram isso aqui hoje, tá? Um outro desafio é o cuidado com as pessoas. Hoje nós temos, assim, sempre tivemos e hoje ainda mais, muitos males de ordem emocional, espiritual, questões de caráter que precisam ser tratadas, tá? Então, tudo isso passa pelo ensino na igreja. Tá? Então, essa questão do cuidado, ela é fundamental. Ela é fundamental. Até para a permanência da pessoa na igreja hoje em dia, às vezes a questão emocional está definindo, irmãs. Tá um negócio bastante sério, né? Um outro desafio que eu destaco aqui é a questão do analfabetismo funcional. Como eu sou alfabetizadora, né? Eu trabalho com essa área também. Nós temos visto a última pesquisa que saiu no Brasil ano passado dá conta de que aproximadamente 30 a 50% das crianças que terminam o 5º ano do ensino fundamental são analfabetas funcionais. O que significa isso? É aquela pessoa que lê, mas não compreende o que lê. Ela não sabe o que está escrito, ela não sabe dizer o que está escrito. E esse é um analfabeto funcional. E essas pessoas também estão na igreja. E o que a escola bíblica precisa fazer? Suprir essas deficiências do ensino escolar. Porque senão os nossos alunos não vão aprender a Bíblia. Mesmo tendo aquela Bíblia na linguagem de hoje, que eu nem gosto muito daquela versão, mas na minha turma tem um que tem aquela, tem outro que tem NVI, tem outro que tem SHED, tem outro que tem. Aí o que eu faço? Eu aplico aquela orientação que Vívia deu lá nas aulas sobre métodos de ensino. O texto que a gente vai estudar, nós lemos 4, 5 vezes, cada um numa versão diferente, e a gente começa a comparar as versões. Aí eu peço para eles, qual é a palavra-chave? Grife aí qual é a ideia principal. Esse texto está falando de quê? Isso é aula de língua portuguesa, de interpretação de texto. Para quê? Para suprir a deficiência, senão eles não vão entender o texto bíblico. Então, esse também é um desafio. A gente não pode pegar a aula da escola bíblica para ensinar o B com A, Bá, Bebi, Bobu. Não é isso que eu estou falando. Mas a gente precisa, de alguma forma, agir nessa área para que a palavra possa ser compreendida. Senão, o conhecimento não chega, não alcança. Tá? E nós temos também os problemas sociais. Então, é preciso que haja um envolvimento com as diferentes realidades. A escola bíblica, a igreja, é o lugar onde todas as diferenças vão se encontrar ali. Então, nós precisamos estar envolvidos com essas pessoas, com essas diferentes realidades, para que a gente possa compreendê-las, né? E aí, isso requer de nós algo mais. Não basta chegar e ministrar a aula apenas. É preciso um envolvimento, tá? Um envolvimento de maneira que as pessoas percebam que você ensina, mas você ensina com amor, você se importa com elas, tá? Isso é importante. Parece que alguém ia falando aí, não foi? Tá ouvindo? Sim. Flávia. Diga, Flávia. Eu estava ouvindo você falar desses pontos e eu, assim, pessoalmente, dentro da nossa realidade aqui, eu não sei se é só a nossa, mas não sei se mais alguém passa por essa realidade, eu colocaria aí a falta de interesse da comunidade cristã de trabalhar com o ensino. Ah, né? sim. Porque, assim, hoje
eu vejo assim, cada tempo que passa, as pessoas querem se envolver menos com a igreja, Uhum. né? Aqui, nossa realidade, assim, nós temos muitos pedagogos capacitados, psicopedagogos capacitados, e trabalham, se doam muito para o seu trabalho nas escolas, né, nas clínicas, mas no reino elas não querem envolvimento, né? Exato. Elas não querem se dedicar. E às vezes a gente sente essa dificuldade de encontrar pessoas que se disponham a servir nesse sentido, né? A abraçar esse chamado, né? Isso. Eu não sei se isso é uma dificuldade só minha, só nossa aqui, mas Não a é gente não, vai, viu? vai vendo como a gente precisa fazer apelos às pessoas para se envolverem na área da educação, de ter de lidar com crianças, e são pessoas extremamente capacitadas, pessoas que têm muito a oferecer, pessoas Exato. que, sabe, e aquela dificuldade. E às vezes a gente tem que ir para aqueles que sabem menos, que conhecem menos, para tentar treiná-los, para, sabe, assumir esse papel. Né? Hoje Exatamente. Você tem toda a razão. a gente trabalha aqui hoje com os mais jovens, adolescentes, para tentar ensinar as crianças, porque os mais velhos não querem se envolver. Não querem mesmo, não. Inclusive, eu já anotei aqui isso que você falou. Em uma outra oportunidade, eu já vou incluir esse desafio aqui, que eu deixei de colocar. Inclusive, eu gosto muito de falar sobre isso também, viu, Flávia? Vanessa, pode falar, mana. Vanessa levantou a mão? Isso. Ô, gente, hoje está tão difícil assistir aula pelo celular que eu gosto de assistir pelo notebook, mas ele está com aqui. Eu tive um problema na igreja a respeito disso, Débora. Eu tinha uma missionária, uma mulher de 45 anos, e as crianças, as próprias crianças, meninas de 5 a 9 anos, reclamava que a tia missionária, ela não dava aula, ela só deixava as crianças brincarem. Não dá dando aula, não dá dando aula. E então eu passei a trabalhar de forma de que, né? Eu gostei da fala que eu aprendi nesse curso aqui, que o discípulo é a gente fazer mais um de nós. Então hoje direto eu faço, sabe, aquele cursinho. Eu fiz o curso de Sebem Kids para trabalhar com as crianças, então direto e reto eu faço esse trabalho com os professores, porque o coração da criança é de quem chega primeiro. Exatamente. Então, eu preciso que quem vai para lá saiba e conheça a Bíblia. Exato. Então, a salinha das crianças não é um momento que as crianças vão para lá para brincar, para deixar os pais assistir o culto. É um momento que elas vão para aprender de forma com a linguagem delas. Exatamente, exatamente. E esse tem sido um desafio enorme para todas as igrejas, viu, gente? Enorme mesmo. Que Deus tenha misericórdia de nós, né? Amém. Bem, aqui, tomar um gole de água, né? Respirar aqui. Que a gente vai falar um pouquinho sobre os processos de ensino-aprendizagem, porque no nosso próximo encontro não vai dar tempo de falar disso tudo. Por isso que eu tentei correr aqui nessa primeira parte da aula, para que a gente tivesse, acho que nós temos ainda, deixa eu ver, nós temos 40 minutos, né? Ainda nesse nosso tempo, para falar um pouquinho sobre os processos de ensino e aprendizagem, porque aí na hora que vocês também forem trabalhar com formação dos professores na igreja, isso aqui eu acho que vai ajudar também, tá? Eu gosto muito de falar sobre os processos de ensino-aprendizagem, porque eles nos ajudam muito. E no início do nosso trabalho, na aula passada, eu disse para vocês que a didática ela se ocupa dos processos de ensino e aprendizagem. Tá? Então, vamos caminhar um pouquinho aqui nessa discussão agora. Se vocês quiserem acompanhar aí pelo e-book, fazendo registros, nós estamos aqui na página 20, tá? E já teve até um negocinho aí que eu vou pedir para vocês corrigirem, que saiu meio embolado aí no e-book, eu só vi hoje, tá? Então, olha só, nos processos de ensino-aprendizagem, 2 elementos precisam ser considerados.
tá? Só que antes de falar sobre eles, eu queria dizer uma coisa para vocês. Ensino é diferente de aprendizagem. Isso parece óbvio, mas a gente precisa compreender isso bem. Por quê? Algumas pessoas dizem assim: eu ensinei a criança que não aprendeu, ou o aluno que não aprendeu. E só que isso não é bem assim. Apesar de serem processos distintos, ou seja, nós ensinamos de uma maneira e o aluno aprende de outra maneira, tá? Então, os processos que envolvem a aprendizagem na cabeça do aluno são uns. Os processos pelos quais nós ensinamos são outros. E o professor precisa ter muita consciência disso. Por quê? Porque o ensino precisa estar adequado à aprendizagem do seu aluno. Tá? Então, quando a gente vai falar sobre esses processos de ensino-aprendizagem, nós precisamos considerar minimamente 2 elementos, que são esses que estão aqui no slide e que está na nossa apostila também. Primeiro, a forma como o conhecimento está organizado. Tá? Eu vou dar primeiro um exemplo da nossa escola, que todo mundo conhece, depois a gente joga aqui essa aplicação dentro do nosso contexto bíblico. Por exemplo, gente, todo mundo aprendeu na escola, talvez até boa parte de nós aqui, a fazer conta, né? Fazer aquela conta armada. 12 mais 9. Aí o que a gente fazia? 2 mais 9 é 11. Aí botava 1 embaixo e vai 1. Vai 1 para onde? Quem é esse 1? Esse 1 vai fazer o que ali? Quando eu era aluna da escola fundamental, ninguém nunca me disse quem era esse 1. Por que ele ia ali para cima? O que ele ia fazer ali? Por que ele tinha que ir? Eu não entendia. Eu fazia a conta certinha? Fazia. Tá? Porque a gente aprendia a tabuada e fazia. Eu só vim descobrir isso quando eu fui dar aula para as minhas crianças, a partir da educação infantil, que eu fui ensinar para as crianças o sistema de numeração decimal. Aí eu falei, é isso. Eu não vou falar sobre isso agora porque a gente não tem esse tempo. Irmãs, quando a gente conhece como o conhecimento está organizado, por que ele é daquela maneira, daquela forma, a gente faz o que quer com esse conhecimento. Faz o que quer no sentido de você consegue ensinar. O menino não aprendeu de um jeito, aí você ensina de outro jeito. Se aquele jeito também não deu certo, você busca outra forma. Por quê? Porque você domina o conhecimento. Então, o dominar o conhecimento não significa apenas ficar falando sobre ele. É saber como ele está organizado. Nós conhecemos muitos pregadores, muita gente que ensina a Bíblia, que sabe a Bíblia de cor e salteado, mas não sabe, por exemplo, como o conhecimento bíblico foi constituído. Não sabe como é que ele está organizado. Tá? Por que determinados escritos são considerados sagrados e outros não? Só eu que estou riscando a tela ou tem alguém? Acho que tem alguém riscando a tela aí, viu? Que eu estou quieta aqui com o meu mouse. Acho que tem alguém... Tem um negocinho aí que a gente toca e fica riscando a tela. Vai ficar coloridinho, tá? Então, olha, por que é sagrado? Por que é inspirado? Quem é que decidiu sobre a organização do cano? São saberes que são extremamente importantes para aquele que vai ensinar. Então, não basta saber que Moisés tirou o povo do Egito, né? Que o Mar Vermelho foi aberto. É preciso compreender uma série de outras coisas a respeito
desses livros, como eles foram escritos, em que tempo foram escritos, por que que são considerados inspirados. Olha, tem uma série de saberes aí em torno deles que nós precisamos dominar, tá? Esse é um ponto, um polo. O outro polo é como o aluno aprende. Então, esse segundo elemento, como o aluno aprende, é importantíssimo para que nós possamos adequar o ensino à necessidade daquele aluno. Irmãs, cada pessoa aprende de um jeito diferente. Se a gente fosse pegar essa aula aqui como um exemplo, né? Como é que eu, Débora, aprendo? Eu aprendo anotando, destacando. Olha, vocês não fazem ideia do tanto de canetinha marca-texto que eu tenho aqui. Aqui, ó, eu só tenho 3, mas tem mais 3 aqui pela mesa, porque eu marco a informação mais importante de uma cor, eu marco a ideia secundária de outra cor, eu destaco de outra cor, e assim vai. Já eu conheço pessoas, tem colegas meus, que não anotam nada. Sentam lá, assiste tudo, elabora e aprende dessa maneira. Cada um tem a sua forma de aprender, tá? E aí, cada um precisa colocar em ação esses mecanismos de aprendizagem. E eu, professor, preciso saber disso. Tá? Então, há diferenças de toda ordem entre as pessoas. Tá? Então, quando a gente pensa nas necessidades dos nossos alunos, nós precisamos pensar nos diferentes grupos e dentro desses próprios grupos, quem são esses alunos. Então, em uma classe de crianças, eu tenho ali crianças que frequentam a educação infantil, crianças que não frequentam a educação infantil. Vai ter diferença na forma de aprender? Vai, com toda certeza, não tenho dúvida. Você tem aluno de 7, 8 anos que já está alfabetizado e alunos de 7, 8 anos que ainda não se alfabetizou. Tem diferença? Muita diferença. Na classe de adultos, você tem uma pessoa que só cursou o ensino fundamental e a outra pessoa que é doutor em alguma área. Tem diferença na forma de aprender? Tem diferença. Agora, isso não significa que a gente vai pegar, assim, todas as crianças que não sabem ler e colocar numa turma só. Não há necessidade disso. Ou na classe de adultos. Ó, vamos pegar os graduados, botar todos numa turma e os que só têm ensino fundamental em outra turma. Não há necessidade disso. Tá? Nós também aprendemos com as trocas entre as pessoas. Agora, a forma como eu vou conduzir a aula é que vai ser o diferencial. O que acontece muitas vezes? Tem aquele aluno que é super ligado, que pergunta muito, aí o professor embarca com aquele aluno, vai embora. Quando ele se dá conta, os outros ficaram lá atrás. E aí tem pessoas que dizem assim, não adianta eu vir para cá não, eu não consigo aprender. Percebe? Então, a gente precisa ter muitos cuidados. Às vezes, a gente precisa pedir para aquele aluno muito falante, aguentar um pouquinho, segura aí sua onda. Agora eu quero ouvir fulano. Aí aquele fica morrendo de medo de falar, porque quem não é muito bom de falar em público, treme todo na hora de falar diante de alguém que é muito falante. Tá? Aí a gente tem que ir articulando essas coisas para que todos se sintam à vontade para falar, para aprender, para falar que não entendeu, para falar de suas dificuldades, porque isso tudo é produtivo no processo de ensino e aprendizagem, tá? Então, olha, esses 2 elementos aqui, irmãs, eles serão muito importantes para que a gente compreenda esse processo de ensinar e de aprender, tá? Para o professor fazer isso, agora eu vou trazer aqui uma palavra nova para vocês. Esse processo de ensino e aprendizagem, ele ocorre a partir da mediação didática do professor. O que é essa mediação didática? Veja só, o que é um mediador? O mediador é aquele que se coloca entre 2 pontos, entre 2 coisas, entre 2 pessoas, tá? Então, aqui, nós temos, de um lado, o aluno,
que precisa aprender, e de outro lado, nós temos o conhecimento, que ele precisa adquirir. O que o professor vai fazer? O professor precisa aproximar o aluno do conhecimento. E como é que ele vai fazer isso? Ele é o mediador. É ele que vai fazer com que esse aluno chegue cada vez mais perto do conhecimento, tá? O papel da mediação é esse, fazer com que o aluno aprenda. E isso não ocorre assim, ó, de repente. Não é porque eu dei uma aula na escola bíblica, não, todo mundo já tem que saber, eu já dei essa aula. E isso é uma das coisas que muitas vezes compromete o ensino dentro das nossas igrejas. As nossas aulas são muito expositivas. A gente dá uma aula de um tema uma vez e acha que o aluno aprendeu. Não vai aprender. É preciso que nós pensemos em aulas sobre determinado tema. Eu disse para vocês mesmo que o ano passado eu fiquei mais de 2 meses trabalhando só com o Pai Nosso, com os meus alunos. Tá? Pai Nosso que estás no céu. Isso foi só um dia de aula. Santificado seja o teu nome, foi o outro dia, e depois a revisão, e depois um trabalho prático, de pesquisa, para que eles. Isso me levou para quase 3 meses só para estudar o Pai Nosso com eles. E eu comecei a observar que a oração deles estava melhorando, as palavras que eles diziam na oração. Tinha mais palavras, entende? O vocabulário da oração estava aumentando. Eu fiquei tão feliz. E teve um dia que, em uma oportunidade, né? Eles foram orar, aí uma ficou com vergonha de orar, e aí a outra foi e orou. E depois eles vieram me contar. Ó, tia Débora, fulana disse, gente, como é que Elô tá orando? Olha a oração de Elô, olha o tanto de coisa que ela disse, que oração bonita. Aí ela disse para a menina que fez o comentário, você não vem na escola bíblica, você não está aprendendo, a gente está aprendendo. Então, quando a gente começa a ver esses resultados, irmãs, isso vai dando uma alegria no nosso coração, sabe? E a gente vai vendo que vale a pena fazer esse trabalho, porque às vezes não é fácil. Às vezes eu tinha que ligar no grupo, fazia uma ligação para o grupo, 8 horas da manhã. Ei, tia Débora, o que foi? Todo mundo acordar, escola bíblica, vamos embora. Comecei a brincar com elas. Ó, faltou 2 vezes na escola bíblica, recebe notificação. Eu comecei a mandar notificação. Brincando com eles assim e fazendo com que eles viessem, com que eles estivessem. Aqui acolá fazia brincadeira, dava chocolate. Essas coisas que adolescente gosta, irmãs. E aí eles vão se aproximando do conhecimento de Deus, tá? E aí, olha, tudo isso vai acontecer em um determinado contexto. O que é o contexto? O contexto é o ambiente onde as pessoas vivem, onde as pessoas frequentam, onde elas aprendem. Então, o ambiente é social, é cultural, é religioso, é educacional, é o ambiente dos valores, tá? É a liderança. Muitas vezes você tem muitas ideias, você quer fazer um trabalho lindíssimo na escola bíblica, mas o líder da sua igreja não compreende e não favorece com a aquisição de material, não incentiva, tá? Tem dessas coisas todas. E tudo isso interfere no processo de ensino-aprendizagem? Com toda certeza. Com toda certeza. Tá? Bem, aplicando agora para o nosso contexto, né? E eu peguei aqui o exemplo do novo convertido ou qualquer aluno da escola bíblica, a mediação didática ela precisa permitir que o aluno aprenda a palavra, tá? Aí essa setinha na apostila de vocês podem inverter, que ela ficou meio que errada aí, tá na página 23. Aí vocês podem colocar uma setinha de conhecimento bíblico também para o aluno que é válido. É assim que funciona também,
Ok? Ficou claro para vocês o que é essa mediação didática? Então, essa mediação didática é o trabalho que o professor vai fazer para que o aluno chegue ao conhecimento bíblico, para que o aluno aprenda. Tá? São todas as estratégias, as formas que ele vai utilizar. A mediação didática de Jesus era bem interessante. Eu falei para vocês que ele utilizava parábolas e ele utilizava a maiêutica, né? Que era aquele diálogo reflexivo. Então, funcionava muito bem. Bem, na mediação didática, irmãs, a gente precisa considerar alguns elementos, tá? E eu queria que vocês prestassem bem atenção e que vocês até acompanhassem aí pela apostila de vocês, que pulou aí, o negócio está lá na página 23, tá? Olha, só há ensino se houver aprendizagem. Não tem essa, eu ensinei eles que não aprenderam. Isso não existe. O ensino só se efetiva se houver aprendizagem. Portanto, a grande preocupação do professor será sempre com a aprendizagem do aluno. Tá? Aprender, quando isso não acontece, quando a aprendizagem não acontece, a gente precisa rever conteúdo, rever os objetivos, rever a metodologia, rever o material utilizado, rever o ambiente, a linguagem que eu utilizei, que às vezes a gente fala numa linguagem muito alta e não alcança. Então, tudo isso precisa ser observado. Ou às vezes eu falei de uma forma tão rasteira que nem despertou a atenção dos alunos. Então, tudo precisa ser observado. A segunda coisa que a gente tem que observar na mediação didática, para que a mediação didática seja boa, seja adequada. Nós precisamos propiciar aos nossos alunos a apropriação das narrativas bíblicas. Isso é muito importante. Por quê? Porque sem que a gente conheça a palavra, sem que a gente conheça as histórias bíblicas, sem que a gente conheça esses personagens, fica mais difícil nós nos aprofundarmos no conhecimento da palavra. Tá? Então, assim, desde cedo, qual é a metodologia que a gente mais utiliza para o trabalho com as crianças? Contar histórias. Por quê? Contar história é algo que a criança gosta, a criança se envolve, toda criança gosta de ouvir as narrativas. Então, é importante fazer uso dessa metodologia para ensinar a palavra de Deus para as crianças. Porque quando elas estiverem lá nos juniores, quando elas estiverem lá na classe dos adolescentes, eu já vou pegar essas narrativas para fazer aplicações. E aí a gente só vai fazer menção às narrativas. Porque se a gente tiver que ensinar a história para depois fazer a aplicação, aí já fica mais complicado. A não ser que seja uma turma de recém-convertidos. Aí o que a gente tem que fazer? Precisa ensinar as narrativas bíblicas para eles. Tá? Não adianta querer ensinar conteúdo profundo sem que eles tenham essa condição de aprender, de ter a narrativa na cabeça, tá? De saber os detalhes daquilo que aconteceu. Terceiro ponto, né? Terceiro elemento. A compreensão dos conceitos e princípios que sustentam a fé genuína. Isso aí já é um passo além, já é um aprofundamento em relação a esse segundo ponto que nós falamos e que eu destaquei aqui para vocês. Então, é preciso compreender quais são os conceitos, quais são os princípios que sustentam a fé. Porque senão a aprendizagem fica rasteira, tá? E quarto elemento, a consideração dos conhecimentos prévios dos alunos. Eu posso até querer me aprofundar no conhecimento bíblico, mas se o aluno não tem os conhecimentos prévios, como, por exemplo, as narrativas bíblicas, não adianta. Eu vou ter que voltar, vou ter que ensinar tudo para eles, ler com eles, tá?
porque muitas vezes a gente pede para ler em casa, olha, lê essa história em casa, chega domingo, quem leu? Oh, tia, esqueci. Aí a gente tem que ler com eles as narrativas na escola bíblica, tá? E aí eu quero até chamar a atenção para a questão do tempo destinado ao ensino nas igrejas. Eu conheço igrejas que a escola bíblica dura 40 minutos, 45 minutos. Não dá para fazer nada, irmãs, em 45 minutos. A gente precisa brigar para que o tempo da escola bíblica seja aumentado. Na minha igreja começa às 9 horas, a gente tem ali o devocional, 9h20 tá organizando as classes, né? Aí cada um vai para a sua turma, etc e tal. Das 9h30 às 11 horas, 1h30 de escola bíblica. Dá para fazer um monte de coisas. As crianças se espalham, o professor de crianças se espalham, tá? Eu me espalho lá com os meus, e aí cada um se espalha com os seus. Então, e aí não tem culto domingo de manhã, né? É só escola bíblica. Em outras igrejas você pode ter os grupos, né? À noite, ou mesmo no sábado. Cada igreja vai vendo aí qual é a melhor forma de fazer, contanto que a gente tenha um espaço de tempo bom que dê para ensinar a palavra para os nossos alunos. Ok, gente, deixa eu ver aqui. Tá faltando só mais um ponto para hoje. Vocês ainda têm fôlego aí, não tem? Hoje eu disse que vocês iam falar, mas não deixei vocês falarem. Estou aqui para ler. Pode falar. Tá bom. Para hoje eu vou falar só sobre o ensino na igreja, vai ser o último ponto aqui do nosso estudo de hoje, para que a gente possa fechar essa discussão, que eu vou fazer algumas aplicações do que eu disse até aqui. Mas vocês têm alguma pergunta sobre essa questão do ensino-aprendizagem, da mediação didática do professor? Deu para você ler o chat aí? A Amanda Andrade botou aqui. E o pastor Luizinho já quer te convidar para você treinar os professores lá da igreja. Não, eu não estou vendo o chat, não. Eu só vejo a minha tela aqui. Ai, vamos lá. Gente, leiam para nós aí, 1 Timóteo 4, 11 e 16. De 11 a 16. Todo mundo achou? Só para a gente ganhar tempo, eu coloquei aqui no slide. Pode ler? Pode. Vamos fazer a seguinte dinâmica. Vamos ler esse texto, tá? Quem foi que perguntou aí? Pode ler? Foi Rúbia. Oi, Rúbia. E vamos fazer o seguinte. Rúbia, leia aqui pelo slide e vamos combinar o seguinte. Toda vez que a palavra aparecer de outra cor, todo mundo lê ao mesmo tempo, tá? Ainda que dê aquela confusãozinha aqui na tela, nos áudios, não tem problema não. Liguem os microfones, tá? Entendido? Certo. Como é que é? Fala aí. Assim, ó, Rúbia, você vai ler normalmente, tá? Você não para, não. Você vai ler o texto todo. Cada vez que você chegar na palavra que está colorida aqui na tela, todo mundo vai ler só a palavra que está colorida. Tá bom? Entendi. Pronto. Então, todo mundo tem que estar aí bem todo mundo tem que estar ligado. bastante atenção. Pois é. E você continua lendo. Não espera, não. Certo. Vamos lá. Certo, então vamos começar. Manda essas coisas e ensina. Ninguém despreze a tua mocidade, mas os fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. E ensinar, até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, mas
ou com a imposição das mãos do presbitério. Medita Medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado, vamos lá, a doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Amém. Obrigada, meninas, pela participação. Eu vou te pedir só mais um favor, Rúbia. Agora, eu queria que você lesse só as palavras ou expressões que estão coloridas. Certo. Então, ensina, seu exemplo, persiste em ler, exortar e ensinar, medita essas coisas, ocupa-te nelas, cuidando de ti mesmo e da doutrina. Isso. Aí está escrito cuidado, né? Mas tem cuidado, mas tem cuidando cuidado. de ti. Cuidando de ti mesmo e da doutrina. E da doutrina. Perceberam que a mensagem que a gente quer está nessas palavras coloridas? Aí, quando a gente lê um texto, aí a gente vai tendo que grifar quais são as principais palavras que aparecem no texto. Porque depois, basta que a gente leia essas palavras ou expressões e a gente tem ali, ó, o espírito do texto. Verdade. Na nossa mão. Okay? Interessante. Pronto. É o resumo. Muito bom. Quando você quiser fazer um resumo, é assim que se faz um resumo, viu? Bem, ensina é a primeira palavra. Ensina, ser exemplo, e aí vem, eu persistir em ler, exortar e ensinar, é isso aí que o professor tem que fazer. Medita nisso, te ocupa disso, e aí eu quero pegar esse último versículo aí. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Gente, aqui nesse texto nós vamos pegar essas três recomendações que está aí nesse último versículo, para que a gente possa fazer algumas aplicações também, que eu gosto muito de fazer isso quando eu dou aula de didática para os meninos do seminário. Então, olha só, cuida de ti mesmo. O professor tem que cuidar de si mesmo, tem que cuidar da doutrina e tem que cuidar dos outros. Então, o cuidar de si mesmo é a dimensão espiritual, é a dimensão pessoal, diz respeito aos cuidados, cuidado físico, emocional, mental, espiritual, diz respeito às escolhas que fazemos, quem sou, o que quero, quais são os meus propósitos de vida, quais são os meus propósitos de vida com Deus. Então, tudo isso diz respeito a essa expressão, cuida de ti mesmo. Presta atenção nessas coisas, observa essas coisas, diz respeito à opção em servir a Deus, ao assumir a missão que Deus nos deu, tá? Não desprezes o dom que recebestes. Então, cuida disso. Segunda coisa, cuida da doutrina. Cuida da doutrina é a dimensão do conhecimento teológico, conhecimento de Deus e de como ensinar sobre Deus. Tá? Então, muitas vezes, a falta de conhecimento nos faz a escorregar na nossa missão de professores, irmãs. Tá? Então, medita nestas coisas, ocupa-te delas. Oséias vai dizer, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. É preciso conhecer. Lá em João, nós vamos encontrar, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, um versículo que a gente já leu hoje aqui. Então, o conhecimento é importante, porque se eu não tenho o conhecimento, eu não consigo pensar em como ensinar esse conhecimento. Se eu não domino o conhecimento, eu não consigo pensar em formas de ensinar. Tá?
Então, à medida que nós conhecemos e nos aprofundamos no conhecimento de Deus, nós também podemos aprender formas de ensinar. E aí, na apostila de vocês, na página 22, ficou um errozinho aí que eu só observei hoje. Eu queria que vocês aproveitassem para fazer uma anotação aí. Vocês têm aí, cuida de ti mesmo, cuida da doutrina em negrito. Logo abaixo tem como ensinar sobre Deus. Isso aí é parte desse item, cuida da doutrina. Façam essa observação aí, tá? Então, continuando aí, o que ensina precisa ser estudioso, precisa ser conhecedor das escrituras, precisa se preocupar em ter materiais adequados como fonte para ele pesquisar, tá? Se a gente for ver lá o texto de Timóteo 4:13, a gente não vai ler aqui por conta do tempo, ele faz uma recomendação e diz assim: olha, quando vieres, traze-me a capa que deixei em Troade na casa de Carpo e os livros, principalmente os pergaminhos. Olha, então, Paulo tá aí, ó, eu esqueci minha capa aí em Troade, agora me traz os livros, mas principalmente os pergaminhos. Paulo era estudioso, Paulo era profundo conhecedor, né? E ninguém chega à estatura de Paulo com preguiça de estudar. Não tem jeito, né? Então, ele recebeu muito do Senhor, né? É claro. Mas Paulo era estudioso. E aí, por fim, nós vamos ter o terceiro item, cuida dos outros. Esse terceiro item aí, gente, está logo abaixo desse texto que eu li agora de Timóteo, onde está escrito assim: dimensão da convivência, do exemplo e do cuidado. Ao lado disso, escrevam aí, cuida dos outros. Pode até passar uma caneta aí para separar, para vocês observarem que cuida de ti, cuida da doutrina e cuida dos outros. Essa questão do cuidado, que hoje eu falei muito dessa questão do cuidado, né? É a dimensão da convivência, é a dimensão do exemplo. E no final do texto, Paulo diz assim: fazendo estas coisas, salvarás a ti mesmo e aos teus ouvintes. Tá? Em Coríntios, 1 Coríntios 11:1, Paulo diz assim: sede meus imitadores. Ou seja, ele está falando assim: sigam o meu exemplo, façam o que eu faço. Quem de nós tem coragem de falar isso, né? Então, mas essa é a nossa busca, tem que ser a nossa busca, ser exemplo dos fiéis, no trato, na palavra, em todas as coisas, né? Efésios 4:32. Pelo contrário, sede bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando uns aos outros, da mesma maneira como Deus vos perdoou em Cristo. Isso tudo nos remete, irmãs, a essa questão do cuidado. Cuida dos outros. Cuida. Cuida. Ama. É preciso amar. E em Romanos 7, só para a gente encerrar essa parte, diz assim, Romanos 12:7 diz assim: aquele que quer ensinar, o faça com dedicação. Se é ensinar, que haja dedicação ao ensino. Portanto, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Quem cuida da doutrina, maneja bem a palavra da verdade. Então, irmãs, assim, a preocupação da didática é com o ensino e a aprendizagem. Portanto, ela se estrutura nas possibilidades de mediação entre esse conhecimento a ser ensinado, o conhecimento da palavra e a aprendizagem dos alunos. Pensem sempre nisso, toda vez que vocês estiverem em uma situação de ensinar e de aprender, tá?